E voltamos aqui ao segundo bloco com a vereadora Tia Ju. Bora, Tia Ju! Bora? Tia Ju, o que te motivou a entrar na política? Bom, a política para mim ela foi uma missão me dada por Deus e uma grande surpresa. Na realidade, eu nunca imaginei estar na Em 2019, né, eu já tinha uma longa caminhada com o Senhor Jesus na Igreja Universal, na qual eu estou desde os meus 10 anos de idade. Ah, então tem só 8 anos. Ah, Juninho, eu já tô com 38 anos de idade. Então, em 2019, nós já tínhamos aí uma longa caminhada com trabalho social através da igreja universal, né? Sempre nessa pegada de nos dar, né? Amar a Deus acima das coisas e nos doar para o próximo. Então, a gente sempre teve essa voluntariedade de ajudar o próximo. E aí, em 2019, o pastor vira para mim e fala assim: Olha, eu vou te colocar em uma missão. Naquele momento, eu achei que a missão era deixar de cuidar das crianças e passar a cuidar. E com espírito voluntário, sempre muito disposta, eu falei assim: vou sair da escolinha, vou para Força Jovem e tá tudo certo. E passou um tempo, o pastor vira para mim e fala assim comigo: Olha, você vai para polícia. Naquele momento, eu senti como se o chão tivesse saído debaixo dos meus pés. Porque eu não me sentia capaz de assumir uma responsabilidade tão grande. Eu orei durante um ano inteiro pedindo a Deus para passar de mim aquele cálice. Eu não lembrava de pedir a Deus para que fosse feita a vontade dele, só pedia passar de mim. Mas, em determinado momento dessa caminhada, eu decidi, através de um convencimento da palavra de Deus que dizia que falava comigo assim: Olha, você, nesse momento, você não pode deixar as suas limitações te impedir de avançar. Era aquela palavra que dizia: Olha, você está muito apegada à sua vida, porque eu tinha uma vida muito estável. Já estava 10 anos trabalhando na Ering, como gestora, né? Então eu não tinha preocupação com o trabalho. Se eu precisasse sair mais cedo, chegar mais tarde, se eu precisasse não ir trabalhar de casa, estava Já tudo estava certo. acomodada, Estava né? tudo certo. Só que aí eu percebi que o quê? Eu não estava deixando o espírito me usar mais, porque eu estava limitada nas minhas vontades dos meus queridos. E ali então eu me rendi e falei assim: Ó Deus, então tá, não aceito para política. Só que eu não sabia que era FIT. Eu não tinha Facebook, eu não tinha Instagram. E tinha que começar tudo do zero. Nós estávamos na pandemia do Covid-19. Então não tinha como eu expandir para a cidade quem era tio. As campanhas eram muito restritas, todo mundo de máscara, ninguém queria abrir o portão para você. E nem podia, né? Mas aí eu aceitei. Eu aceitei abrir mão daquela limitação, permitir que o Senhor Jesus me, me usasse como instrumento naquela oportunidade. Falei com Deus: Olha, Deus, se for para te agradar, nós vamos ganhar. Agora, se for para eu me perder, se for para eu ser pedra de tropeço na vida das pessoas, eu vou perder. E aí, eu aceitei o desafio. Ganhamos a primeira eleição, fui a sétima mais bem votada da cidade, com 919 votos na época, em plena pandemia. Então, sem ninguém me conhecer, vamos dizer assim, eu falo que foi uma bênção que Deus me concedeu, uma oportunidade me dada por Deus mesmo, porque humanamente falando, não haveria possibilidade de a gente ganhar aquela eleição. Mas graças a Deus nós... Vereadora, como é que foi para a senhora o início do primeiro mandato? Chegou na Câmara, como é que foi? Como é que é aquelas novidades? O que você tem que fazer? Como é que foi para você aquilo tudo? E você que já enfrentou, né, já esteve na bancada diretora. Bom, o início do primeiro mandato, ele foi foi um momento de aprendizado, de uma caminhada muito árdua, sabe? Porque eu falo que a gente chega com muita vontade de fazer tudo. Mas quando a gente entra na vereança, a gente percebe
nós temos muitas limitações legais. Então, existe ali um vício de iniciativa. Tem determinadas matérias que é de iniciativa do legislativo, outras é do executivo e outras do judiciário. E eu, como vereadora de primeiro mandato, eu falo que eu tinha a síndrome da Mulher Maravilha. Eu achava, eu achava que eu ia revolucionar Vespasiano. Eu achava que tudo que eu sonhava, tudo que eu ouvia as pessoas pedindo, eu ia conseguir resolver. E eu fui com essa síndrome da Mulher Maravilha. Graças a Deus, a síndrome acabou logo na primeira semana. Porque, porque na época eu sentei com Ilse, a prefeita ela é muito sábia, ela é muito inteligente. E ela, sim, e ela tem uma caminhada que eu falo que é uma caminhada inspiradora. E a prefeita, com toda a sabedoria, ela sempre, ela me orientou. Ela abriu as portas da secretaria para que eu pudesse ir conversar com cada secretário para entender a tramitação de cada política pública. Fui desenvolvendo ali também o relacionamento com os meus pares, sendo a única mulher, né, no parlamento, no primeiro mandato. Então eu falo que o início da caminhada, ele foi um processo doloroso, foi um processo árduo, mas eu precisei daquela bagagem para desenvolver esse trabalho que hoje já tem 5 anos. Né? Não é fácil, né? Você ainda fez parte da mesa diretora, né? Sim, no segundo biênio nós fizemos parte, eu fiz parte da mesa diretora, fiz parte também no primeiro biênio da comissão de obras, né? Que deu origem à reforma que foi feita na Câmara. Hoje a Câmara é um espaço muito mais aconchegante, muito mais acolhedor. Foi um grande desafio também. E fazer parte da mesa diretora também foi um grande desafio. Eu assessorei ali o nosso presidente Felipe Caldeira, que hoje está como vice-prefeito, um homem extremamente competente, extremamente dedicado à família, cristão, de fé, muito sensato. Então eu falo que foi um privilégio para mim estar ali assessorando o presidente como primeira secretária, ajudando na condução dos trabalhos. Qual que foi o seu maior desafio, assim, quando você começou a sua vida pública? Tirar foto. Quem vê assim, né? Tirar foto. Eu não gostava. Porque o que acontece, Juninho? Como a gente aprende, né? A gente aprende que o que a mão esquerda faz, a direita não fica sabendo. Uhum. Então, eu tinha uma participação muito ativa no trabalho social. Eu tinha, graças a Deus, eu ainda tenho, né? A participação muito ativa de trabalho social, de essa questão de querer me doar pro próximo. Só que tudo era. Eu fazia e faço ainda para Deus. Então, eu não tinha necessidade de mostrar nada para ninguém. Indo para a política, eu tenho que estar praticamente exposta. Então eu tenho que mostrar o que eu faço, porque se eu não mostrar o que eu faço, existe, vamos dizer assim, um agente fiscalizador, né? Que fala, olha, se você mostra, você faz. Se você não mostra, você não faz. Uhum. Então, a gente na política, a gente acaba expondo, a gente mostra a nossa vida pessoal, a gente mostra as ações que a gente realiza, a gente mostra nossas atividades na igreja. Então, eu tive muita dificuldade no início dessa exposição. Eu não tinha costume com E o isso. cristão em si, ele não gosta muito disso, as coisas que faz, né? Às vezes eu acompanhei alguns trabalhos da Universal, né? Ela faz trabalho de evangelização, né? Sim. De porta em porta, em praças. E sempre a senhora está ativa a esses eventos da igreja, né? E muitas das vezes as pessoas não precisam de mídia para isso, se expor, né? Exatamente. A própria Universal ela faz uma mídia independente interna dela ali. Sim. Não gosta de ficar com tanta exposição. Uhum. E a gente entende, né? Só que a vida pública de um vereador hoje, enquanto ele está vereador, né? Tem essa necessidade. E hoje em diante, se o vereador não estiver nas redes sociais, se ele não estiver atualizado, se não der entrevista, hoje em dia ele fica um vereador dinossauro, né? Ele fica para trás. Ele não tem alcance, né? Porque hoje, todo mundo, assim, não posso dizer todo mundo, mas uma grande parcela da população tá com o celular na mão. E o celular te leva para o mundo. Então, agora, hoje mesmo, nós estamos vivendo um momento extremamente crítico no Rio de Janeiro, que está sendo acompanhado praticamente ao vivo. A guerra em Israel foi acompanhada ao vivo.
né? Então eu falo que hoje essa pequena tela ela nos leva para patamares que nós às vezes nunca, enquanto vivemos, nós vamos estar ali fisicamente, mas via tecnologia a gente consegue ir em todos os lugares. E A própria Globo, né, e outras emissoras achou-se um absurdo, né? Os traficantes estar ali ao vivo, acompanhar os militares entrarem na favela, né, ao vivo, e usarem um drone para jogar bomba contra os militares. Tudo através do celular, redes sociais. Isso então, aqui é absurdo. então hoje o parlamentar que não utiliza essa ferramenta, né, essa tecnologia da informação, ele vai ter uma grande dificuldade de se manter no mandato e até mesmo de, né, de pleitear outros mandatos, porque as pessoas elas vão sim passar pelo crivo de quem faz e quem não faz o que está exposto na rede social. E qual que foi o seu maior desafio representando assim o povo de Vespasiano nesses 2 mandatos da senhora? Bom, o meu maior desafio foi aprender a falar não. Difícil, né? O maior desafio é aprender a falar não. Porque o que acontece? Existe, né, um limite da responsabilidade do parlamento. E o que não é a minha responsabilidade, por mais boa vontade que eu tenha, eu sou obrigada pela lei a não fazer. Porque se eu fizer, eu posso sofrer medidas coercitivas duras. Eu posso responder por improbidade administrativa até o final da minha vida. Então, falar não, para mim, foi e é ainda um grande desafio. Então, eu me esforço juntamente com a minha equipe para ir até o limite da impossibilidade. Quando chega na impossibilidade, aí eu Porque realmente tem tenho gente que falar acha que o vereador ganhou, ele é rico, né? não. Tem isso também. Tem Ele é um isso banco, também. né? Tem isso A também. gente brinca e tudo, mas assim, o vereador ele tem uns limites dele, né? A senhora tem uma determinada demanda que pode ajudar, seja junto ao executivo, seja dentro do legislativo, nas suas próprias condições, né? Então, assim, as pessoas às vezes acabam extrapolando, né? E achando que o vereador é a mãe, né? Bom, nesse sentido, eu prefiro continuar dentro da legalidade, né? E com a minha cabeça tranquila, sem ter nenhum processo administrativo tramitando no meu CPF, É. me dando a tranquilidade que eu tenho para continuar trabalhando. O que você mais aprendeu nesse tempo todo que a senhora está na Câmara? Juninho, aprendi a ser gente. Vou te falar por que eu aprendi a ser gente. Eu não tinha um ouvido atento para ouvir o diferente. Então eu tinha muita dificuldade para conversar com pessoas que não eram do meu ciclo de. Indo para o legislativo, eu aprendi a conversar e a lidar com todo tipo. Hoje eu consigo ouvir a todos sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de bloqueio. E eu consigo, juntamente com a pessoa, juntamente com a minha equipe, juntamente com os dispositivos legais, a pensar em uma saída para aquela demanda que a pessoa leva para a gente. Então eu falo que eu aprendi a ser gente porque eu consegui romper aquela barreira de aceitar só o igual e conseguir ter empatia com o diferente. Não é fácil, não, né? O que a senhora vê hoje o papel da mulher na política? Um papel extremamente importante. Assim. Hoje nós temos, graças a Deus, 5 parlamentares na Câmara Municipal, um ato histórico. Em 76 anos de política, de emancipação política administrativa, é a primeira que a Câmara tem 5 parlamentares. Isso faz toda a diferença, porque a mulher ela tem uma visão mais ampla. E a gente, isso já é da natureza da mulher, né? A gente consegue envolver várias atividades dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, e não é diferente na Câmara. Então, na Câmara, o papel da mulher, ele traz mais equilíbrio, ele traz mais desenvolvimento para as políticas públicas, mais assertividade, porque quem entende mulher é outra mulher.
né? Então a gente sabe o que é ser mulher, o que é ter que subir a escada segurando bolsa, segurando celular, segurando casa, faculdade. A gente sabe o que é o peso da responsabilidade de ser mulher. Então, eu acredito que esse fenômeno que aconteceu em Vespasiano, ele tinha que reverberar a nível Brasil. Desde o STF, né, que é predominantemente masculino, até a Câmara da cidade menorzinha, do Oiapoque ao Chuí, vamos dizer assim. Né? É importante a participação feminina, e não só, né, no parlamento, mas também nas associações, né, nas demais funções. Hoje a gente vê mulher, graças a Deus, em todas as esferas da sociedade. A gente vê mulher desde pedreira até, né, na NASA, mulher astronauta. Então, graças a Deus, nós temos aí conquistado nosso espaço. A senhora sempre é, igual eu falei, né, dona de uma gargalhada, uma pessoa muito feliz, né? Graças Mas o a que Deus. te deixa mais feliz assim no exercício do seu mandato? Conseguir atender a demanda do público. Então, quando a gente recebe uma demanda, como a gente recebeu da Tiagene, que mora no Santa Cruz, que estava ficando cega, e a gente conseguiu, através do nosso mandato, através da parceria que nós temos com o deputado estadual Carlos Henrique, fazer o tratamento dela, da cunhada, do filho, o tratamento dos olhos. E hoje ela teve a visão recuperada, ela já estava assim, há muito tempo, ela já tinha perdido as esperanças. E ela encontrou o nosso mandato, não é porque ela era nossa eleitora, porque o nosso gabinete ele fica aberto de segunda a sexta, de 7 às 18. Nosso gabinete estava aberto, ela entrou. E ela entrou e ela foi acolhida, e ela teve ali a sua demanda tratada, e hoje, graças a Deus, ela conseguiu, né, recuperar essa esperança. Então, para a gente, a nossa maior alegria no mandato é poder, né, dar vez e voz às famílias e atender as demandas que eles trazem até a nós. Qual que foi o momento mais emocionante vivido na sua jornada? Minha jornada política? Isso. Bom, foram vários momentos emocionantes, mas posso dizer que um dos momentos mais emocionantes que nós tivemos foi quando a gente injustamente foi acusado de ser a favor de um ato que não estava sob a nossa responsabilidade. Fomos para a urna da segunda eleição com esse peso dessa falsa acusação. E o Espírito Santo ali nos abençoou com 400 votos a mais. O que era para ser para nossa morte foi para a glória de Deus e para a nossa vida. Então, assim, ali foi mais uma confirmação que esse mandato não está sobre a minha autoridade, ele está sobre a autoridade do Senhor. Então, naquele momento ali, o Espírito Santo ele mostrou para a gente que ele é com a gente, que ele vai continuar sendo, enquanto a gente se manter firme no propósito. Servir a ele e o povo. E mesmo com isso, em algum momento você já pensou em desistir? Já no começo do primeiro mandato, como a gente já falou, foi muito difícil. Então, eu não estava conseguindo entender que na vida pública o andamento das solicitações não é com a mesma celeridade que na vida privada. Eu trabalhei a vida inteira em instituição privada e a gente já estava acostumado a ter muita celeridade na resolutividade dos problemas. Na vida pública, tudo é muito, como que eu falo, burocrático. Por quê? Porque a lei, ela não, como que eu falo? Ela nos trava, vamos dizer assim. Né? A legislação brasileira ela foi feita para travar a administração pública no sentido de diminuir, vamos dizer assim, as incidências de furto, de roubo, de desvio. Só que a legislação, ao mesmo tempo que ela trava quem faz o errado, ela trava quem faz o certo. Porque ela não muda, é a mesma legislação. Então, quem faz o certo sofre muito. Quem faz o certo tem muito impedimento. Não consegue caminhar na velocidade que a demanda precisa. Então, eu tive muita dificuldade de entender isso no começo da caminhada. Em determinado momento, eu quis desistir.
eu não estava dando conta, porque a gente não consegue resolver um tapa-buraco na velocidade que a gente precisa, a gente não consegue resolver uma consulta que a pessoa precisa com urgência, uma cirurgia, na velocidade que nós gostaríamos. A gente depende de processo. Então, eu não conseguia entender isso. E eu pensei em desistir. Só que nesse momento que eu pensei em desistir, Juninho, foi muito interessante, porque eu falei assim, olha, amanhã eu cheguei em casa e eu chorei tanto que eu dormi. Eu chorei tanto nesse dia que eu falei, Capotou. eu dormi. E aí, no outro dia, quando eu acordei, eu recebi uma mensagem. Recebi uma mensagem, tinha um rapaz que faz parte do grupo de autismo. E ele me mandou uma mensagem assim, falou assim comigo, olha, Tia Ju, essa noite eu tive um sonho e eu sonhei que a minha irmã estava sentada olhando para você, pintando um chão de um estabelecimento. E a minha irmã falava assim, olha, aquela ali é Tia Ju. E ela tá ali pintando sozinha o chão daquele estabelecimento. E ele acordou. E ele foi e me mandou essa mensagem e falou assim comigo, Tia Ju, você pode estar se sentindo sozinha nesse momento, mas não se sinta sozinha. Porque Deus te confiou essa missão, essa responsabilidade, e esse mesmo Deus, ele vai te dar a condição de você confiar. E ali, Juninho, eu falei assim, como que eu sabia? Não tinha como, eu não tinha conversado com ninguém. E ali eu falei assim, não, realmente, Deus, foi o Senhor que me colocou nessa missão, eu não posso dizer. E assim, a gente continuou e tá aí até hoje, né? Mistério de Deus, né? Mistério de Deus. É isso aí, Tia Ju. A gente encerra aqui, pessoal. Até mais.